Boa tarde, Clube Luzeiros da Colina. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião virtual. Hoje, nós da classe de companheiros estaremos responsáveis pela reunião. Então, vamos lá, se preparem agora que a gente vai começar com os nossos ideais. Atenção, desbravadores. Posição para o voto. O voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos desbravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Abaixar a posição. A lei dos desbravadores ordena observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre o Cristo no coração, ir aonde Deus mandar. A mensagem do Advento a todo mundo em minha geração. Lema: o amor de Cristo me motiva. Objetivo: salvar do pecado e guiar no serviço. Posição para o voto de fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Descansar posição. Ação dos bravadores, posição para oração. Oremos. Querido Senhor Deus que estás no céu e também se faz presente em nosso meio, te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus Criador e Tu és o sábio dos sábios. Não conseguimos entender, ó Deus, completamente os Teus propósitos, mas sabemos que Tu cuida de nós. Por isso, entregamos em Tuas mãos a nossa vida e a dos nossos familiares. Que possamos, ó Deus, confiar em Ti, pois sabemos que Tu fostes preparar um lugar para nós e é lá que queremos viver. Nos abençoa, nos guarde, que o Senhor permaneça em nosso lar. É o que nós Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Boa tarde, clube. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí onde vocês estão. Aqui quem fala é o Paulo, eu também faço parte da classe de companheiro. Vim aqui para conversar com vocês. Vou começar contando uma história que, há muito tempo atrás, um sábio estava viajando com seu ajudante. E próximo do pôr do sol, ele percebeu uma enorme tempestade que se aproximava. Logo, ele, com toda a sua sabedoria, começou a procurar o melhor lugar para passarem a noite, para se protegerem da tempestade. Ele começou a observar os lugares que tinha para se abrigarem. E logo percebeu uma casa de um camponês. Ao ver de longe, parecia um lugar bem simples, pobre, humilde, mas ele percebeu que ali seria o melhor lugar.
e para lá caminhou o sábio e o seu ajudante. Chegando na casa do camponês, eles pediram abrigo para passarem a noite e se proteger da chuva. O camponês, muito humilde, com uma família grande, mesmo assim cedeu o lugar para eles e lá eles passaram a noite. Durante a noite, o sábio indagou o camponês: como você consegue viver aqui, nesse lugar tão pobre, humilde, passando tantas necessidades? O camponês explicou para ele: nós temos uma vaca, uma única vaca, e ela que nos dá todo o sustento. Com ela conseguimos todos os recursos que precisamos para poder sustentar a nossa família. Passando a noite, ao amanhecer do dia, bem cedo, o sábio acordou o seu ajudante antes de saírem e lhe deu uma ordem: vá lá fora e jogue a vaca pelo precipício. O ajudante ficou assustado. Mas como assim, sábio? Eu não posso fazer isso. É a única coisa que eles têm para se sustentarem. Eles não deram abrigo e assim que nós vamos retribuir? O sábio falou: me obedeça, vá lá e jogue a vaca. O ajudante, mesmo não gostando da ideia, foi para fazer a tarefa que o sábio o ordenou. Triste, cabisbaixo, não muito contente, mas mesmo assim obedeceu. Foi lá e jogou o animal pelo penhasco. Em seguida eles foram embora de lá. Muitos anos se passaram e o ajudante estava viajando novamente por aquelas terras. Não mais tinha a presença do sábio. E ele se lembrou dos momentos que por ali passou e quis ver como estava aquela região. Ao observar o lugar que o camponês morava, ele se assustou. Não mais uma pequena e simples casa havia lá, não mais um lugar pobre, mas sim uma grande fazenda com muitos animais, uma pastagem verde, muita alimentação. E com isso ele ficou um pouco assustado, pensando: nossa, o que aconteceu com o pobre camponês? Perdeu tudo que tinha, a sua vaca, e teve que ir embora para uma terra distante. Outros vieram no seu lugar e apossaram as suas terras, e agora estão fazendo vida no que era dele. Ele se apressou e foi até a fazenda para procurar informações sobre o camponês. Estava ele preocupado com aquele homem e sua família. Ao chegar lá, o proprietário da fazenda o reconheceu, mas ele não. E ele chegou para o fazendeiro e falou: você conhece o camponês que aqui morava? Você tem informações dele? E o fazendeiro respondeu: sim, conheço. Sou eu. Eu lembro de você quando você veio aqui com o sábio. O ajudante ficou super surpreso com a resposta que obteve do fazendeiro e um pouco demorou para entender que o camponês havia se tornado aquele grande homem. Então ele, quando entendeu aquela situação, perguntou: nossa, o que aconteceu? Como tudo isso mudou? E o fazendeiro respondeu: depois que vocês foram embora naquele dia, encontrei a minha vaca caída no precipício. E nada mais tínhamos. A nossa família não tinha mais do que nos sustentarmos. Então, tivemos que procurar novos meios, novas oportunidades. E trabalhando dia a dia, conseguimos chegar nisso que temos hoje, que você pode ver. Aquela vaca que nos dava o sustento, quando a perdemos, conseguimos tudo isso. Lição de vida, querido desbravador. Deus, Ele é o sábio. E às vezes, coisas que não queremos, Ele faz para nos dar o que Ele quer. Nem sempre as coisas que Deus faz nós conseguimos entender ou conseguimos ver imediatamente os seus propósitos. Mas tudo Ele faz com um único objetivo, que era o melhor para nós. Nem sempre o melhor que Deus quer para nós são riquezas materiais, são bens ou conceitos populares que nos traz felicidade. Mas o que Deus quer para nós é a real felicidade e é a real vida, que é a vida eterna. Vou ler para vocês um verso que se encontra em João 14, verso 2.
E assim Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Verso 3: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Querido desbravador, querido desbravadora, baseado nisso está o que Deus quer para nós. Ele não quer nos dar presentes materiais que vão ser corroídos pela traça, pelo bicho, pela ganância, pelo mundo. Ele quer nos dar o que Ele nos preparou, que é a vida eterna. E não importa qual o problema ou a situação difícil que sua família pode estar enfrentando, ou você pode estar enfrentando, saudade dos amigos, dos parentes. Agora, nessa situação, Deus tem um plano para nós. E Ele está trabalhando nisso, quer nos dar a vida eterna. E Ele já fez tudo o que poderia. Basta confiarmos nele para alcançarmos tudo. Deixo o meu forte abraço para vocês e que tudo esteja bem. Nesse momento, vamos ouvir uma música especial. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Kelly, sou bióloga, faço parte aí do NASP com vocês e é um prazer estar aqui com os desbravadores para a gente fazer a especialidade de biossegurança. Existe também aqui essas 4 últimas, que é sarampo, malária, AIDS e febre maculosa. O sarampo é causado por um vírus, também traz alterações vermelhinhas na pele, várias erupções pequenininhas e vermelhinhas. Esse quadro é chamado de exantema, acompanha febre, tosse, coriza e mal-estar, atinge muitas crianças. Existiu aí, nos últimos anos, uma galerinha dizendo que não era para vacinar, porque as vacinas eram arriscadas e não precisava de vacina. Gente, viver é arriscado e a vacina está comprovada que ela diminui os riscos da vida, diminui os riscos do contágio e é muito melhor vacinado que não. Ok? Stop, vem aqui. Gente, 1 minuto para foco. Tá na aula do desbravador, rapaz. Senta. Muito bem. Vamos lá. Vacinação é a maior prevenção e profilaxia. Medicação para reduzir os sintomas é o que existe. E muito cuidado com as crianças nisso aí. Essa vacinação é aquela vacinação que o governo passa e que é preciso fazer nos primeiros anos de vida do indivíduo. A malária é uma doença que pega firme aí e é muito cruel, especialmente nos trópicos, na região do Brasil, do norte do Brasil e da África, porque é transmitido por um mosquitinho, um mosquito prego, do gênero Anopheles. Esse mosquitinho transmite não uma bactéria e nem um vírus, transmite um protozoário. Esse protozoário é o Plasmodium, sendo o mais cruel, Plasmodium vivax. Ele entra dentro da nossa corrente sanguínea e faz dos nossos glóbulos vermelhos um ninho. Daí, depois disso, é um episódio de febre atrás do outro. São episódios cíclicos e se não houver nada, a pessoa pode morrer, inclusive antes disso ela vai apresentar anemia, porque ele vai tomando conta dos glóbulos vermelhos, estourando esses glóbulos vermelhos. São casos de febre muito forte e a pessoa fica muito mal de malária. Existe vacina em fase final de desenvolvimento, em testes, e é preciso trabalhar em proteção contra o mosquito. Se você for viajar, por exemplo, em missão, ou em acampamento, em um lugar onde existe essa endemia dessa doença, você precisa se ligar. Nada de camisetinha e shortinho, não. Vai visitar, por exemplo, a Amazônia, é blusa comprida, calça, bota, né? Não é desfile, galera. É desbravador, é até aqui assim. E aí, assim mesmo, a parte do seu corpo que não está coberto é repelente. Na hora de dormir, se for possível, usar telas nos lugares onde você está dormindo. Afinal de contas, a gente tem uma doença grave que a medicação funciona, mas com alguma limitação também, e que é uma doença que deixa a pessoa muito mal, levando a pessoa à morte, caso não haja nenhum tipo de cuidado. A AIDS é uma doença que impactou muito o mundo nos anos 80, é uma doença sexualmente transmissível, é um vírus muito cruel porque ele invade e parasita a célula mais importante do sistema imunológico, que é o linfócito T auxiliar. O vírus da AIDS, chamado de HIV, vírus da imunodeficiência humana, ele inicialmente fica dentro do corpo e a pessoa nem percebe. Uma pessoa com AIDS pode ter alguns anos que ela não tem sintoma nenhum, ela nem sabe que tem AIDS. Depois ela não consegue reagir, se ela estiver realmente evoluindo com a doença, ela não consegue reagir a um resfriado. A pessoa falecendo por resfriado, por uma tosse, enfim. Agora veja que coisa. Essa é uma doença sexualmente transmissível que não tem cura. Não há ninguém que tire o vírus de dentro da pessoa. Existe um caso que a pessoa quase morreu dentro de um tratamento que a gente não tem condição de falar aqui por causa do tempo. Esse é um vírus que, de fato, não precisa nem olhar para a tabela pela coluna do tratamento. Você tem que olhar para a coluna da prevenção. A única maneira de você prevenir é você ter certeza que você não vai ter relações sexuais que te exponham a esse risco. Você também poderia adquirir se você tivesse, por exemplo, indo a um salão de beleza sem cuidados, porque qualquer contato com sua corrente sanguínea pode trazer o vírus de uma pessoa para outra. Se você, por exemplo, vai a um salão de beleza e o alicate de unha foi usado em uma pessoa contaminada por AIDS, por herpes, por hepatite, e esse negócio não passou por uma autoclave em todo o tempo, você vai sofrer contaminação cruzada. O instrumento foi na outra pessoa e veio para você, ok? Outra coisa, gente com AIDS não tem cara de AIDS, muitas vezes nem sabe que está
com AIDS. Então, não existe sexo seguro. O método de segurança, né, camisinhas, preservativos que são usados para diminuir, eles falham, eles estouram e eles não abordam toda a região do corpo em relação à vida sexual. Então, por exemplo, toda a virilha da pessoa não é coberta pelo uso do preservativo. E ali pode, sim, ser encontrado micro-organismos causadores de DST. Então, quando Deus imaginou que o sexo fosse dentro de um relacionamento fiel, seguro, chamado casamento, Deus sabia o que ele estava falando. Se Deus te criou, Ele sabe exatamente qual é o caminho que você deve andar para estar seguro. Sexo é dentro do casamento e de um casamento abençoado, fiel e seguro. Antes de se casar, hoje em dia as pessoas fazem um exame chamado exame pré-nupcial. Esse exame é feito no rapaz e na moça e o resultado desse exame é entregue um para o outro para saber que você está casando com uma pessoa que não vai te trazer uma sentença de morte, ok? Por último, eu quero falar da febre maculosa, que é comum aqui no estado de São Paulo. Essa febre maculosa, nós tivemos, infelizmente, a perda de um desbravador um tempo atrás. Essa é chamada também de doença do carrapato. Essa doença, ela é transmitida por um carrapato específico. Eu vou deixar o desafio aqui para você aprender a classificar e visualizar esse carrapato, chamado carrapato estrela. Esse carrapato adora capivara, outros roedores, cavalo. Ele gosta muito do ambiente, assim, digamos, silvestre, beira de córrego, porque é onde esses bichos gostam de estar. Mas também você vai encontrar em aras, fazendas, chácaras. Quando essa pessoa é picada por esse carrapato, ela vai desenvolver uma febre acima de 39 graus, muito forte, dor de cabeça imensa, dor no corpo inteiro, vai começar a vomitar, ter diarreia, ter náusea constante e uma característica específica, vai ter uma vermelhidão na palma das mãos e dos pés, que vai e pode ser seguida se evoluir com uma gangrena nas orelhas e uma paralisia que vem das pernas até o pulmão e a pessoa para de respirar. É uma doença com índice de mortalidade alto, já chegou aqui em São Paulo a 30% a 40%, isso quer dizer 3 a 4 pessoas em cada 10 que pegam essa doença morrem. Então, atenção, muito cuidado nisso aí. Como é que a gente pode prevenir, né? Existe antibiótico? Existe antibiótico específico, desde que a pessoa que comece o tratamento com antecipação, existe antibiótico, mas muita gente não consegue diferenciar e morre porque o antibiótico não começou a tempo. E o que a gente faz para prevenir? Todas as vezes que você for a um lugar que existem roedores, capivaras, cavalos, esse é um lugar que você vai, por exemplo, no Taquaral, em Campinas, no parque. É extremamente importante, lá cheio de capivara, você vai de calça, você vai com meia, com um sapato bem fechado, você vai, e quando você chegar, a primeira coisa que você faz é tomar um banho olhando todo o seu corpo. Se você encontrar um carrapato, você deve removê-lo com uma pinça. Se você não estiver totalmente seguro, chame alguém para te ajudar. Essa pinça deve abarcar todo o carrapato, pegando até a base dele, e quando ele for retirado do seu corpo, você deve olhar para ver se é um carrapato estrela. E depois de olhar, lembre-se, nenhum carrapato a gente espreme ele. Ele deve ser queimado. Completamente queimado. Envolva ele no papel toalha, num lenço e queime ele completamente. Ninguém estoura um carrapato. E aí, depois disso, informe um serviço de saúde de que você foi picado e fique se observando. Se surgir qualquer sintoma desses aqui, anote que dia foi que você pegou o carrapato, que você retirou, anote tudo, onde você foi. Se surgir qualquer um desses sintomas, você deve procurar imediatamente o serviço de saúde e informar tudo. Fique ligado no seu corpo. Limpe seu corpo todas as vezes que você chegar de um passeio, ok? Bom, vamos agora falar dos riscos biológicos de infecções alimentares e ambientais. Aqui eu coloco os alimentos que mais infeccionam as pessoas. Preste atenção. Vou ser bem rápido. Água filtrada ou fervida. Ovos pasteurizados ou bem cozidos. Qualquer carne do mesmo jeito. Ah, mas eu comi sushi. Ok, eu sei, eu também já comi sushi. Você sabe que você está comendo e deve comer num lugar de confiança, um lugar que tenha vigilância sanitária, porque quanto mais cru for o alimento, maior o seu risco de infecção. Outra coisa são os alimentos enlatados. Esses alimentos podem conter uma bactéria muito nociva ao corpo, rápida na sua letalidade, pode matar a pessoa em 24 horas, que é a Clostridium botulinum. O botulismo é uma doença causada por alimentos contaminados, alimentos enlatados ou embutidos.
Podendo, evite os alimentos enlatados. Se você for usar, observe se a lata não está estufada, se não está com condições de uso, olhe o vencimento e use alimentos de boa procedência. Outro último risco biológico envolvido é a contaminação cruzada. Olha aqui 2 cenas de contaminação cruzada. Esse indivíduo está cortando uma carne crua na tábua e ele vai cozinhar a carne posteriormente. Ok, ele pode eliminar os riscos biológicos da carne. Mas se ele cortar alimentos que vão ser ingeridos crus nessa tábua, ele pode passar os agentes biológicos infecciosos para o alimento por contaminação cruzada. Guardar alimentos abertos dentro da geladeira também leva a gente ao risco de contaminação cruzada. Isso é uma coisa que o desbravador deve saber. Ainda riscos biológicos de infecção por descuido instrumental. Esse é um caso que ficou conhecido na internet. Essa menina achava que isso aqui era uma espinha, na verdade, ela estava usando maquiagem e a maquiagem estava contaminada. Isso pode acontecer com instrumentos de dentista, salão de beleza, manicure, barbearia, estúdios de pigmentação, inclusive de sobrancelha, tatuagem, instituições de saúde que não são sérias, profissionais de construção civil ou qualquer operador de ferramentas que estejam envolvendo a possibilidade de riscos, de ferimentos, de arranhões. Por exemplo, quem pisa em algum lugar sem botas de proteção e tem uma perfuração dos pés deve procurar um serviço de saúde e saber se sua vacina antitetânica está em dia. Então, agora a gente passa para os riscos acidentais. Todo ambiente de trânsito humano é um ambiente onde existe risco de acidente. Nos esportes, nos supermercados, no comércio, nas escolas, os riscos ambientais envolvem qualquer fator que coloque o trabalhador, um aluno, em uma situação de perigo e possa afetar sua integridade e bem-estar físico. Então, a maneira como a gente organiza o lugar onde as pessoas andam deve ser olhado com biossegurança. Se tem avisos de degrau, se tem faixas, se as caixas que são dispostas em algum lugar, elas têm condição de serem contidas. Se está havendo uma manipulação, por exemplo, a gente já conheceu um caso onde uma pessoa estava passando no supermercado, onde estava havendo uma movimentação de caixas em cima e caiu em cima da pessoa. Também aconteceu num avião de uma mala cheia de livros, a pessoa estava usando lá em cima, essa mala caiu em cima, nas costas de uma aeromoça e lesionou a coluna cervical, deixando essa pessoa com os movimentos dos braços e das pernas impedidos. Riscos químicos, todos os produtos que possam penetrar no organismo, através da pele, através do nariz, através da boca, através dos olhos, e possam levar a pessoa a um estado de intoxicação. Aqui a gente divide os mais perigosos, que a gente chama de aerodispersoides, em aerodispersoides líquidos e sólidos. Os aerodispersoides líquidos são névoas e neblinas e são gerados por ruptura mecânica dos líquidos. E as neblinas por partículas geradas pela condensação dos vapores, substâncias líquidas à temperatura normal. Então, você pode ter isso em indústria, você pode ter isso em reações químicas. E os sólidos são fibras, fungos e poeiras. Isso tudo precisa ficar conhecido. Você jamais deve se expor a um ambiente desse, desde que se você não tem equipamento para isso. É importante você lembrar que, por exemplo, fumaça é um aerodispersoide. E algumas pessoas têm sensibilidade a isso. A gente vê, por exemplo, em situações de incêndio, que muitos morrem pela inalação dos aerodispersoides. A gente também tem, para fechar aqui, os riscos ergonômicos. Situações onde a posição onde a pessoa fica invade, atrapalha a biossegurança desse indivíduo. Então, a gente coloca 2 aqui. Profissionais, por exemplo, da área intelectual, que ficam muitas horas diante do computador, precisam saber se as posições onde eles se encontram são posições que respeitam a anatomia das articulações e a anatomia do nosso neuroeixo, da nossa coluna vertebral. Para isso, existem informações diversas de prevenção de LER. Os movimentos devem ser conhecidos, a gente tem uma posição natural da anatomia, a gente está aí com as 2 demonstrações mais importantes dos riscos ergonômicos. Bom, para todos esses riscos, a gente tem contenção primária. O que é a contenção primária? A contenção primária é a proteção do trabalhador.
e do ambiente de trabalho. Então, aqui a gente vai falar sobre as APIs. Elas são contenções de equipamento e de comportamento. Então, a contenção primária visa proteger quem está ali no trabalho e aquele ambiente do trabalho. Já a contenção secundária, a contenção secundária é a proteção do ambiente para fora do trabalho. Então, vamos imaginar aqui bem simples, que aqui que a gente tem, por exemplo, uma fábrica de fogos de artifício. Ali eles trabalham com diversos riscos químicos, físicos. Então, tudo que se faz para que as pessoas que estão ali dentro estejam protegidas, a gente chama de contenção primária. E tudo que é feito para que as pessoas fora dali estejam protegidas, a gente chama de contenção secundária. Eu tenho aqui um exemplo muito claro de contenção secundária. Você já deve ter passado dentro de um hospital e visto uma porta como essa aqui. Essa porta não é construída de qualquer jeito. Se aqui dentro tem um equipamento de uso de radiação, essa radiação deve ficar ali dentro. Isso é uma contenção secundária. Salas de tomografia computadorizada, de raio-x, elas são revestidas por uma camada variável de chumbo e de materiais que não permitam a passagem da radiação para fora daquele ambiente. Isso é um exemplo de contenção secundária. Outro exemplo são indústrias e fábricas que têm um lixo que não é um lixo normal e que esse lixo precisa ser retirado, transportado e depositado dentro de uma perspectiva de contenção secundária. Isso é importante. Se você, como desbravador, perceber que isso não está sendo feito na sua região, isso cabe, claro, não através de você, mas dos adultos responsáveis por você, cabe uma comunicação aos serviços de saúde. E aí a gente chega no API. O API é todo dispositivo de uso individual, equipamento de proteção individual. E ele é individual porque se você compartilhar com alguém, ele vai transmitir alguma infecção para você. Então, não se compartilha APIs. Óculos, máscaras, luvas, isso não se compartilha. Se é individual, é justamente para que te proteja e, ao mesmo tempo, proteja a outra pessoa. Mas o compartilhamento desse cai por terra todo o esquema de proteção. Os APIs variam de profissão para profissão. Existem APIs para o pessoal da construção civil, engenheiros, para policiais. A gente tem aqui, por exemplo, acho que aqui tem nessa imagem. Tem. Até o próprio colete à prova de balas é um API. Todos os equipamentos que diminuem a exposição do risco do trabalhador, do indivíduo, do aluno que estiver, de repente, no laboratório. Então, hoje a gente está atualmente usando bastante, a gente está vendo bastante o API. Essa é uma foto, por exemplo, de um profissional de saúde agora recente nessa situação de pandemia de Covid. Olha, a gente está começando a usar API, mas a gente precisa entender algumas coisas. No caso das máscaras, elas precisam ser usadas e descartadas todos os dias, ou se elas não foram descartáveis, elas precisam ser lavadas todos os dias. Se a sua família resolver usar máscaras por esses dias, cada indivíduo da família deve ter sua máscara. Isso não deve ser compartilhado. As máscaras podem sim ser usadas por quem não está doente, segundo a Organização Mundial de Saúde, porque diminui as gotículas que são projetadas para o ambiente. No entanto, essas máscaras devem ser lavadas todos os dias, se não forem descartáveis, e se forem trocadas todos os dias. É extremamente importante a gente perceber que os dispositivos de proteção individual não substituem a higiene. Um pouquinho. Ups. Lavar as mãos nunca foi tão importante. A gente já tem estudos mostrando que as populações mais limpas estão apresentando curvas mais suaves em relação ao contágio com essa nova pandemia. Lavar as mãos deve ser uma constância. Como você percebeu, os micro-organismos são invisíveis. Então, você deve lavar as mãos todas as vezes que você lidou com alguma coisa que você não tem certeza que é 100% limpa. Mas alguns pontos são importantes. Lave as mãos ao chegar em casa. Depois de usar o banheiro, obviamente, lave as mãos. Para vocês terem noção, até no uso do vaso sanitário pode haver contaminação dessa doença atual.
Imagina as tantas outras que a gente poderia estudar. Lave a mão antes de usar a cozinha. Sempre lave as mãos antes de usar. Mas eu só vou beber água, já vou pegar um biscoito. No que você abre a tampa do biscoito, se a sua mão não está limpa, você contamina um pote de biscoito, a cozinha da sua casa, que deveria ser o lugar mais limpo de lá. Lave a mão antes de tocar o rosto. Como assim, professor? Vamos lavar a mão toda vez que for tocar? O ideal é que você nem ficasse tocando, mas se você quer tocar o seu rosto, se você quer mexer numa espinha, toma um banho e lava a mão antes. Se você abre a sua pele quando você mexe numa espinha, existem inúmeras bactérias que podem entrar por essa porta que você abriu. Imagina uma pessoa com a mão suja. No meio do dia, sentiu uma espinha e começa a mexer, e começa a abrir, e sangra, e ela mexe, e a mão suja, entrando uma infinidade de micro-organismos aí. Antes de comer, em qualquer lugar, lave a mão. Que faça disso um hábito seu. Se tornar um hábito, você não vai precisar nem ficar fazendo grandes esforços. Ao sair de um ambiente público, como um hospital, um supermercado, ao sair de um ambiente público, como uma festa, ou qualquer lugar que você for, se você puder, lave as suas mãos. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem a maneira certa de lavar as mãos. Um minuto. Só um minuto. Não vai dar tempo. Vou deixar para vocês usarem, clicarem e assistirem um dos melhores vídeos rápidos com 1 minuto e pouco para vocês assistirem qual é o método certo de lavar as mãos, faz parte da especialidade, tá? Bom, a gente está chegando ao fim da nossa especialidade. Esse é um assunto fantástico, esse é um assunto extremamente importante. Tem muita ignorância a respeito disso no mundo, as pessoas falam demais, exageram ou deixam de trabalhar no que deveriam. Infelizmente, a gente precisa saber disso. Vocês vão ver como as coisas podem chegar perto da gente. A gente sabe que Deus tem uma missão para cada um de nós. Cada desbravador aqui tem uma missão de proteção, de cuidado, de exemplo, de força na sua comunidade. Por isso você precisa estar saudável, você precisa se cuidar. É claro que a gente tem uma esperança para além de tudo isso aqui, mas mesmo a gente tendo essa esperança, é importante a gente aprender e dar o exemplo de como se cuida. Mesmo com todos os cuidados, ainda é muito triste o que a gente está passando aqui. Inclusive, o próprio Cristo falou que as coisas iam chegar nesse ponto de tristeza. Ele disse em Mateus 24, 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ele disse que depois de passadas essas coisas tristes, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e a hora que ele não sabe. A gente sabe que um dia Jesus vai voltar. Não sabemos que hora é exatamente. Por isso que esperamos prontos hoje. Por isso que nós temos o coração cheio de fidelidade e de alegria hoje. Porque se ele resolver voltar amanhã, estaremos prontos, firmes, felizes esperando ele. E sim, quando ele voltar, a promessa é, ele limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós estamos ficando cada dia mais fortes como desbravadores e cristãos. Mas vai chegar um dia onde a gente vai olhar para tudo isso e ver que a gente ficou forte, que a gente amou, que a gente cuidou, que a gente serviu como desbravador. Mas que, acima de tudo, a gente se preparou para um mundo onde as coisas são bem melhores. As coisas são muito mais felizes. As coisas são duradouras. As coisas são plenas na presença de Jesus Cristo. Fique firme, fique fiel, como todo bom desbravador. Não deixe isso aqui passar sem você entender profundamente, se tornar um cara, uma menina envolvida e consciente disso aqui. Um beijo, fique com Deus. E aí, desbravadores? Gostaram da reunião de hoje? Vocês podem pegar o PDF e o PowerPoint dessa especialidade no grupo Pais do Luzeiros. Verifiquem com o coordenador da classe de vocês o prazo para entrega. E é para ele que vocês devem enviar a especialidade pronta. Tenham todos uma ótima semana com Cristo. Maranata!